Pessoal, nessa videoaula de hoje, nós vamos estudar a resolução de uma equação do segundo grau, ok? É uma equação do segundo grau incompleta que eu tenho aqui. E o modelo dessa equação é a equação ax² mais c igual a zero. Então, eu tenho esse modelo de equação aqui para resolver. Ax² mais c igual a zero. É uma equação do segundo grau incompleta, porque essa equação só tem dois termos, beleza? Vale lembrar que a equação do segundo grau ela é desse formato. A equação geral é ax² mais bx mais c igual a zero. Quando falta algum desses termos b ou c, eu digo que a minha equação é incompleta. Veja que nesse caso a minha equação está faltando o termo b, ok? Por que falta o termo b? Porque o termo b é aquele termo que eu tenho um valor acompanhando essa letra x, no caso x sem o expoente 2. Esse x² ele representa o termo a, e esse valor numérico, onde você está enxergando só o número 4 negativo, a gente chama ele de coeficiente e também ele é o termo independente da minha equação, beleza? Por que ele é independente? Porque não tem letra acompanhando ele, beleza? Então vamos lá. Como é que eu resolvo esse tipo de equação? É muito simples, olha só. Você pode perceber que nessa equação eu tenho apenas essa letra x. Então eu posso trabalhar esta resolução pelo método mais simples. Eu não preciso aplicar fórmula, que é longa e demorada. Eu posso resolver de maneira mais fácil. Nesse caso A, eu vou usar o método da balança. E no caso B, eu vou resolver uma equação do modo direto, ok? O resultado vai dar o mesmo. Fazendo pelo método da balança, qual é a estratégia? A gente precisa eliminar as operações que eu tenho na equação, começando a eliminar da menor para maior, ok? Nessa equação, eu tenho essa operação aqui, ó, uma subtração, e eu tenho aqui uma operação potência, ok? Potência e subtração, a subtração é a operação menor. Então, eu vou começar aqui. Eu preciso eliminar esse valor, esse 4 negativo, certo? Então vejam, para mim tirar esse 4 aqui, para me eliminar esse 4, eu preciso acrescentar nessa equação um número que somado com menos 4 dê resultado zero, beleza? Então essa é a nossa ideia aqui. Então você vai pensar, quanto é que eu vou acrescentar nesse número que somando com menos 4 o resultado vai dar zero? Aí você vai chegar à conclusão que o número é o próprio 4. Quando eu somo dois números iguais, mas o sinal é trocado, sinais opostos, ou simétricos, o resultado disso aqui é zero. A gente pode observar isso aqui, olha só. Se eu tiver 2 e eu subtrair 2, resultado é zero. Se eu tiver menos 3 e somar com 3, menos 3 mais 3, resultado é zero. Então, quando eu olho para essa equação, eu vou perceber que eu só preciso acrescentar o mesmo valor que já aparece aqui, porém, é só eu trocar o sinal, ok? Como nesse caso é menos, eu uso o mesmo número, só que com sinal positivo. Então, a minha equação vai ficar da seguinte maneira. Então, eu vou ter aqui, olha só, pessoal. A gente vai ter na nossa equação x² menos 4. Agora, nesse ponto, eu vou acrescentar o valor que falta para me zerar aqui, ó. Para me zerar, eu preciso acrescentar o mesmo número, porém com sinal oposto. Se aqui é menos, eu acrescento um sinal de mais e vou acrescentar o próprio número. Quando eu faço isso, você vai perceber que eu coloquei nessa equação um valor que não existia. Então, olha só, o sentido da balança e da igualdade é manter o equilíbrio na equação. Se eu acrescento um número que não existia de um lado, eu preciso acrescentar esse mesmo número do outro lado da minha equação. É o que eu vou fazer agora. Então, aqui desse lado, eu também vou acrescentar mais 4, ok? Fazendo isso, a minha equação, ela continua, né, equilibrada, porque, olha, eu coloquei 4 de um lado e 4 do outro. Agora, basta que eu venha fazer as operações necessárias. Olha só, aqui eu tenho x². Quando eu faço a soma, 4 menos 4 é zero, então o resultado eu não preciso colocar aqui. E desse lado, quando eu fizer a soma, 0 mais 4, o resultado deu 4. Então eu fiquei com esse resultado. x² é igual a 4, ok? Só que isso aqui não é o resultado da minha equação. O resultado da minha equação é só o valor do x, não é o expoente. Então agora eu preciso eliminar o expoente, fazendo a mesma operação do lado esquerdo e do lado direito. Vejam bem, a gente só consegue eliminar expoente usando a operação inversa da potência, que é a raiz.
Então, nesse passo, basta que eu venha acrescentar a raiz, ó, dos dois lados da minha igualdade. Desse lado eu coloco a raiz, e aqui eu coloco mais ou menos, raiz quadrada de 4, né? Por que mais ou menos? Como eu estou resolvendo uma equação do segundo grau, eu preciso definir aqui duas respostas, uma resposta positiva e uma negativa. Por isso eu coloco mais ou menos aqui. Aí, detalhe, a gente viu uma propriedade de potência que diz o seguinte, ó, quando eu tenho uma raiz, onde o expoente do radicando é igual ao índice da raiz, a gente resolve fazendo essa simplificação. Então, eu simplifico o expoente com o radical e o resultado é esse númerozinho aqui, ó, que está dentro, que eu chamo de radicando. Então, aqui ó, vai sair só o x, mais ou menos, e aqui eu vou calcular essa raiz. Raiz quadrada de 4 vale 2, por quê? Porque 2 vezes 2 é 4, beleza? Então, a raiz vale 2. Essa é a minha resposta, ok? Achei a resposta. Eu preciso escrever aqui o conjunto solução da equação. S de solução, igualdade. Vou abrir aqui uma chave e coloco a minha resposta aqui dentro. De que maneira? Eu sempre começo pelo número menor, depois o número maior. O número menor, nesse caso, é a parte negativa. Então, eu coloco o menos 2, separo com vírgula e coloco a parte positiva, que é o 2. E aí eu fecho a chave, equação respondida, beleza? Agora a gente vai ver, nós vamos fazer a mesma equação, só que de maneira direta. Então vamos lá resolver a nossa equação. Como é que eu resolvo essa equação? Olha só, o meu objetivo nesse caso, nesse tipo de equação, vai ser isolar a letra x, porque na minha equação só tem um x. Então quando eu deixar, melhor dizendo, só a letra x desse lado esquerdo da minha igualdade, eu vou definir aquele resultado que está do lado direito como resultado de x. Então, basicamente é assim. Nesses casos, a gente vai fazer uma separação. Olha só. Do meu lado esquerdo, eu tenho aqui a igualdade. Do meu lado esquerdo, que é esse lado aqui da igualdade, vai ficar só a letra x, ok? Então, aqui vai ficar só x ao quadrado. Do meu lado direito, eu já tenho zero. E do lado direito, onde você está vendo zero, é o lado dos números, digamos assim. Aquele número que não tem letra. No caso, esse número 4 negativo. Então, esse 4 negativo, ele tem que passar para este lado da igualdade. Porém, a gente tem que perceber o seguinte. Se o número vai sair de um lado de onde ele estava e passa para um lado onde ele não estava, alguma coisa vai mudar. E o que muda aqui é a operação, no caso o sinal. Eu vou colocar a operação contrária à que eu estou vendo aqui, ó. Eu tenho a operação subtração e o contrário é a operação adição. Em outras palavras, quando esse 4 mudar de lado, ele muda o sinal. Ele passa 4 positivo. Próximo passo é resolver essa soma que eu deixei aqui, ó. 0 mais 4 é 4. Beleza. E para finalizar, a gente sabe que a gente precisa só da letra x, eu não quero o expoente, então eu vou deixar só o x aqui, ó. Só que para fazer isso, eu preciso também passar esse expoente para cá, ó. Só que não é colocar o 2 aqui em cima do 4. Lembra que eu estou fazendo o quê? Trocando a operação, ok? Esse número em cima da letra eu chamo de potência, ok? Eu represento uma potência assim, ó. Por exemplo, A sobre B é potência. O inverso da potência é a operação raiz. Então eu preciso colocar aqui, ó, a raiz quadrada em cima desse número, beleza? Então eu vou fazer também mais ou menos raiz quadrada e aí eu coloco o número que está do lado direito. O valor do x é o valor dessa raiz, que a gente já sabe, né? É 2. E a solução eu escrevo do mesmo modo aqui, certo? Então, isso foi resolução de equação do segundo grau na forma incompleta, beleza?